nosso Quintas com Quintais desta semana, conversa com o renomado bailarino clássico e premiadíssimo coreógrafo do nosso carnaval, Marcelo Misalite. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Mauro? Um prazer estar aqui falando com você, querido. Eu que agradeço em meu nome e, evidente, em nome da direção da TV Alerj, a honra de tê-lo aqui para falar um pouco da tua trajetória como bailarino clássico e como que você chega ao carnaval, das suas conquistas. E eu tenho certeza que vai ser uma entrevista que o público que está lá do outro lado vai começar a entender toda essa mecânica, né? E como que o clássico se envolve com o popular Carnaval do Rio de Janeiro. Então, me responda, como que o clássico se envolveu com o Carnaval do Rio de Janeiro? Bom, eu acho que assim, existem dois lados, né? Como essa relação entra no carnaval e como eu entro no carnaval, que são coisas que vêm distintas. Eu acho que assim, a questão clássica, de uma certa forma, sempre influenciou o carnaval de um jeito ou de outro, né? Porque é uma festa que vem da Europa, né? Advém da Europa, advém de diversas outras tradições, e que ela, como espetáculo, ela vai se moldando a própria exigência mercadologicamente do que estimula o espetáculo em si. Então, por exemplo, a gente percebe que o carnaval das escolas de samba, que são oriundos dos desfiles das grandes sociedades, que são oriundos de outros segmentos assim, de festas que existiam no início do século XX, e que, consequentemente, absorveram muito da questão da cultura europeia, que, ao ela interagir com aspectos crescentes de uma sociedade onde que a cultura do samba começa a necessitar ter espaço, ela vai se mesclando a isso e criando um produto absolutamente original daqui do Rio de Janeiro, né, principalmente. Agora, a relação do teatro municipal, erudita, etc. e tal, eu acho que a gente vai entrar nesse segmento de Pamplona, desse período de carnavalescos que já eram cenógrafos. O próprio João 30. Joãozinho 30, que na época ele era bailarino do Teatro Municipal e não era lá um dos bailarinos mais talentosos da companhia. Ele falava para mim, Mauro, eu estava sempre na última fila. Mas era um grande gênio e que ele acabou encontrando um espaço. Nesse processo, parece que ele de começar a trabalhar na chapelaria, em processos da montagem do espetáculo de óperas e balés do Teatro Municipal, ele começou a ter uma interface com Pamplona, que Pamplona, percebendo a habilidade dele para lidar com essa técnica, vamos dizer assim, né, de indumentárias e cenografia, convidou ele a trabalhar no Salgueiro. E lá, aos pouquinhos, eu acho que ele foi encontrando o ambiente ideal para ele desenvolver a potencialidade dele. Então, você acha que talvez essa origem da chegada dos clássicos, vamos falar assim, do carnaval, tem a raiz aí na figura do Pamplona, do João? Ou é mais a relação com a festa mesmo? Eu acho que assim, eu acho que a interferência, ela é, de uma certa forma, às vezes inevitável, né, do processo de crescimento, que uma hora ou outra vai acabar decantando para que essas influências para o crescimento acabem estruturando cada vez mais a festa. Mas, assim, é óbvio que naquele momento Pamplona era não só um grande artista, como também um cara que tinha uma opinião muito clara sobre os movimentos culturais, da importância de resgatar temáticas afro para o carnaval. Isso foi uma das coisas que potencializou esse desenvolvimento também do carnaval. Mas, assim, eu acho que as coisas vão amadurecendo e uma hora caem, né? Então, por exemplo, eu não acho que a pessoa, uma ou outra pessoa, definam um processo histórico. Acho que as coisas vão amadurecendo, vão crescendo e vão criando essa necessidade de expansão, quando elas respondem bem. Então, eu acho que, como o carnaval, esse produto cultural do Rio de Janeiro, vem respondendo cada vez melhor, hoje em dia ele soma cada vez mais todas as possibilidades técnicas de encenação para você
atingiu um público cada vez não só mais exigente, porque o mercado em si da cultura também está muito exigente. Para você atrair um público para o carnaval, você necessariamente precisa ter provocações suficientes para atrair o público. E elevar a qualidade, né? E elevar a Porque qualidade. a cobrança é muito grande e é, sem dúvida nenhuma, um espetáculo deslumbrante, né? E hoje você tem a gente vai falar em termos de grupo especial, né? Eu acho que mais de 30% de bailarinos clássicos que estão atuando como coreógrafos de comissão de frente, né? Esse processo se deu também um pouco circunstancial, né? Por exemplo, a minha entrada no carnaval, que foi ainda na década de 90, se deu por uma ocasião seguinte: a Imperatriz, com a dupla Rosa Magalhães e Fábio de Mello, estavam tornando as aberturas dos carnavais imbatíveis, né? Aquelas aberturas, aquele entrosamento que eles tinham artisticamente, e essa ideia de associar as informações que eles já tinham de musicais internacionais, de grandes eventos, entender a arte cênica coreográfica. Fábio tirava muita coisa dos filmes da década de 40. Exatamente. Eu consigo identificar várias coreografias quando eu assisto esses filmes antigos, né? E eu olho, nossa, que semelhança com o Canon dos Leque. Exatamente. Então, essas referências acho que são sempre úteis. Agora, sempre a transposição envolve também um senso criativo. Até para se adaptar a uma coisa, você precisa ter um senso criativo, né? Uma certa sensibilidade para você fazer isso. E eu acho que aí, no caso, a genialidade do Fábio estava não só em transpor aquela referência, mas também adaptar a um corpo que não é um corpo profissional de um artista de musical americano ou de alguém da ópera de Pequim ou alguém, sabe? Era a forma de você trazer aquilo para um componente simples de comissão de frente, que naquela época você não trabalhava com profissionais, você trabalhava com pessoas que eram apaixonados pelo carnaval, que era diferente, e saber transformá-los em artistas sensacionais. É uma grande direção de arte, né? Uma grande transformação. Né? E aí ele tinha uma capacidade incrível de pegar pessoas simples e colocá-las em cena de uma forma muito bonita. E naquela época, eles perceberam que era necessário. Eu tinha um amigo que, na verdade, ele era produtor do meu espetáculo. Eu tinha contratado o Fábio de Mello para coreografar um espetáculo Nijinsky para mim, numa época que eu tinha saído do Teatro Municipal para fazer uma carreira solo, ficar um tempo tentando lançar um pouco a ideia do perfil de um bailarino no Brasil. Eu contratei naquela época o Fábio para fazer a coreografia do meu espetáculo. E esse produtor percebeu que a gente trabalhava em sintonia no processo da criação. A criação era dada por ele, era o intérprete também entendia o caminho do personagem e a gente criava de modo conjunto. Esse meu amigo, na época, era namorado da filha do Fernando Horta. E foi aí que ele percebeu, poxa, se você consegue resolver um espetáculo, você vai resolver uma comissão de frente então, muito fácil. A sua estreia foi na Unidos da Tijuca? Foi na Unidos da Tijuca, justamente para tentar fazer frente à estrutura de como eram as comissões do Fábio de Mello e as estruturas que o Carlinhos de Jesus já desenvolvia muito bem, né, com as características pessoais dele na Mangueira. Aí eu vim para tentar ser alguém, entrar no meio desses dois grandes artistas. Quem era o carnavalesco nessa época na Tijuca? Naquela época, o primeiro que eu peguei foi Oswaldo Jardim. Oswaldo Jardim, genial, maravilhoso. Genial, maravilhoso. Trabalhei, mas eu já peguei ele numa fase que ele estava muito doido. Então, muito doido. Mas acho que também faz parte da genialidade. Né? Mas assim, ele não conseguia acompanhar muito bem os processos. Então havia uma coisa de alguns momentos havia um abandono total em relação ao projeto. E para mim, a minha estreia no Carnaval foi triste, porque eu achava que as coisas iriam funcionar profissionalmente e não eram bem assim. Você começou a entender como é que a máquina funciona. Como a situação precisava evoluir. E ao ponto de eu chegar na concentração e faltava a roupa da personagem principal.
faltavam 5 horas para o desfile, eu fui na casa dela improvisar um figurino, que não tinha sido feito. Você já foi recepcionado no carnaval com aquela coisa que o carnaval carrega até hoje. Eu costumo dizer, carnaval é sem dúvida a maior festa popular do mundo, mas ainda em alguns momentos tem um pensamento muito amador. Muito amador, por exemplo, a saia da componente, que na época a Dani, minha esposa, era componente da comissão de frente, foi abandonada num lugar lá que pediram para alguém ir lá acertar alguma coisa. A gente teve que pegar a toalha de mesa do restaurante para improvisar uma saia. O motorista que ia levar a gente para a avenida não sabia como chegar na avenida. Olha, foi um caos. Foi um batizado de fogo, né? Foi. E a partir dali, assim, eu até conversei com o Fernando Horta, que eu permaneceria no carnaval, desde que eu tivesse domínio de todas as articulações que tinham a ver com o quesito. Porque era aquela coisa, determinadas coisas, se eu perguntasse, não podia porque estava interferindo na área de outro, parecia uma coisa que você não podia mexer. Então, você meio que cria um conceito de autonomia, entre aspas, né, evidente, do profissional. Para me salvar. Do coreógrafo, para te salvar, mas você lança também um conceito que foi usado por grandes nomes. Repito, o próprio Carlinhos de Jesus tem ainda uma autonomia muito grande na Mangueira. Sim. Ele fazia aquilo ali, ninguém sabia. O próprio carnavalesco às vezes não sabia, né? E eu lembro de você ter uma equipe, né? Até me permite falar, até financeiramente falando, né? Você dá uma reconfigurada nessa questão do protagonismo do coreógrafo de comissão de frente, né? Eu acho que, assim, com o tempo, eu acabei encontrando um direcionamento para mim mesmo com relação ao que eu gostaria de desenvolver e poderia contribuir para o carnaval. Então, nesse sentido, eu venho trazer um senso didático no processo da coisa, do espetáculo, da criação do espetáculo, de uma certa forma, a minimizar os acidentes, ou melhor, otimizar a eficiência, né? Então, nesse sentido, trabalhar com conjuntos, desde o figurinista um pouco mais exclusivo, a equipe de maquiagem, os ensaiadores, o elenco, etc. Eu introduzi a ideia que o próprio componente também tivesse que ter uma ajuda de custo inicialmente para que ele pudesse exercer a função com alguma responsabilidade, porque quando eu comecei, as pessoas vinham se quisessem ou se não quisessem, porque não tinham nada para se oferecer. Oferecia uma fantasia, no máximo, para um componente. E qual é o compromisso que ele tem com aquilo? Então, as pessoas às vezes não iam trabalhar porque não tinham dinheiro para passagem. Aí eu tive que começar a questionar a direção da escola que era necessário que, para você ter uma certa excelência, você tinha que oferecer condições para que esse trabalho pudesse ser desenvolvido, entre eles, pelo menos, custear isso. A exigência cada vez crescente dos projetos tornou a necessidade da contratação, porque já não adiantava você ensaiar 2 meses, você precisa cada vez mais, o período foi aumentando, o processo da elaboração de um trabalho. E, nesse sentido, foi se ampliando em todos os aspectos, não só aperfeiçoamento de questões de adereços que articulassem com a comissão de frente, que aí, de uma certa forma, eu venho trazer um pouco um conceito de volumetria, que acabou se expandindo para a questão alegórica, né? E de uns tempos para cá, estou tentando retrair para voltar um pouco mais para a essencialidade do quesito. Esse assunto a gente vai falar depois do nosso intervalo, porque eu quero bater nessa tecla, porque eu acho importantíssimo o teu olhar com relação às grandes alegorias de comissão de frente, como que esse processo foi se desenvolvendo e como você vai ao contrário, dentre aspas, de uma onda estética que hoje existe no Carnaval do Grupo Especial, né? Trazendo a tua comissão da Mocidade de Padre Miguel com o estandarte de ouro. Mas a gente vai conversar isso após o nosso intervalo. Voltamos com Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o coreógrafo Marcelo Mizalides. Marcelo, você estava falando um pouco das alterações, das mudanças que você impôs ao Carnaval, né, que acabou virando um conceito para todas as comissões de frente. A remuneração dos bailarinos, ampliar o leque da estrutura, acompanhar o processo. Mas eu estou muito curioso para saber como é que funcionou esse ano, Carnaval 2025, a tua comissão de frente na Mocidade Independente de Padre Miguel,
que vai, de alguma maneira, na contramão das grandes alegorias, né? Porque, para quem não sabe, o Carnaval do Rio de Janeiro traz nas comissões de frente, hoje em dia, grandes alegorias, né? E eu, particularmente, acho que o corpo, o movimentar do corpo, o bailado, a coreografia se perde um pouco em função de que é um grande palco com efeitos especiais, com drones, com projeções holográficas, né? Tem o seu espaço também, eu acho bonito, acho que teve o seu espaço, mas o Marcelo vem na contramão disso e traz uma comissão sem o grande elemento alegórico, né? Como é que se deu isso? Você teve uma tomada, vou ser um pouco jocoso, uma tomada de consciência, ou foi o caminho da escola que disse, não, então eu vou trabalhar com uma coisa mais... Embora não tenha sido uma coisa muito, muito simples, né? Que a pessoa fala, não tem o elemento alegórico, mas não foi uma comissão de frente barata. Porque você traz robôs, você traz todo um processo maravilhoso, né? E como que isso impactou no olhar do todo do Carnaval também? Olha, Mauro, é assim, eu acho que, como eu comentei na pergunta anterior, durante um momento, eu dialoguei muito com a questão da volumetria, no sentido de ser um processo articulador de um espetáculo que cada vez mais olhava para o gigantismo, para essa questão macro, né? E a gente, de uma certa forma, a gente trabalha com conceitos que você tem que, ora ter um olhar artístico, ora você tem que ter um olhar mais técnico, e em outro momento você tem que ter uma certa estratégia de como você também trabalha para a questão de pontuação. Porque, às vezes, assim, você trazer um pensamento novo pode ser bom, mas pode não interessar para ninguém em relação a resultado da escola. Então, parte dos projetos hoje de Carnaval são desenvolvidos para você atingir resultado, independente de como você atinge sucesso ou comunicação, ou você está sendo inovador. Então, esse não é um processo, para mim, que é novo. Quer dizer, alguns anos atrás, eu já tenho a ideia de voltar para estruturar o pensamento artístico na comissão de frente, porque senão você descaracteriza o quesito. Cada vez mais você está voltando a situação a se transformar numa alegoria com uma encenação em torno, né? Então, o protagonismo da alegoria, de uma certa forma, está anulando a importância do quesito. Exatamente. Então, cheguei a pensar assim, se eu não começar a refrear um pouco, ou contribuir, porque um processo não depende só de nós, depende de um coletivo também, abraçar e também seguir juntos, daqui a pouco a gente descaracteriza este quesito ao ponto dele não ser mais necessário. Ele passa a ser mais uma alegoria e vamos julgar como se fosse uma alegoria de abertura. Uma alegoria e não como uma mais coreografia em si. Como comissão de frente. Então, eu acho que o grande barato de quando você pensa numa comissão de frente primeiro, é você pensar assim, quem são os personagens? Quem são os donos dessa narrativa? Quem deve conduzir essa história? E os outros elementos, eles devem compactuar de você trazer a essencialidade que você quer. Então, quer dizer, eu já venho nessa busca, enfrentando algumas resistências para tentar desenvolver. Imagina. Mas, assim, o que eu acho legal é quando a escola, quando contrata um artista, ele também sabe dar credibilidade a essa transferência. Porque não adianta você pegar um artista que você gosta de determinadas características dele e depois você engessa colocando ele num outro formato. Então, se você aposta num jogador, vamos dizer assim, colocando num esporte que tenha determinadas qualidades como um atacante, não adianta depois você colocar ele na defesa, ele não vai render lá. Você contrata pelo estilo que ele te oferece. Em resumo, é o seguinte, é importante que as escolas saibam quem elas contratam para saber que tipo de produto podem encontrar, né? Para o bem e para o mal. Então, eu acho que eu não diria que eu apostei. Eu fui de encontro a coisas que estavam dentro da forma com que eu enxergo o quesito e como ele também era aplicado para o enredo que falava de futuro. Futuro, você fala de minimalismo, você fala de tecnologia, não faz sentido. Hoje em dia, tem mais tecnologia no celular do que tem para você fazer um foguete na década de 60, quando mandaram lá para a Lua. Verdade. Você tem mais tecnologia nisso do que naquela máquina imensa que levou o homem para a Lua. Então,
você precisa reduzir e compactar. E, no final das contas, existe uma coisa muito importante. É o que você quer dizer com esse trabalho. Então, quando você vai direto ao ponto, você não precisa desse milhões de coisas. Agora, evidentemente que parece um projeto simples, mas é um projeto muito complexo de fazer. Você ter estruturas móveis onde que você não tinha gerador, com todo um processo de iluminação, como se fosse um tablet gigante, mesas de operação, etc. e tal. Então, aquilo tecnologicamente para se desenvolver foi difícil. Trabalhar a relação peso-ser humano para que aquilo seja possível ser manipulado pelas pessoas. O boneco gigante foi feito pelo? O boneco gigante foi feito por um ateliê de dois irmãos, um que fica em Curitiba e outro em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? E isso foi também tangenciado por um outro amigo meu também, que é um coreógrafo, Alan Keller, que eu convidei para fazer parte desse projeto, porque eu acho que hoje em dia é muito importante também a gente saber que em determinadas situações a gente tecnicamente tem que saber fazer parcerias para elevar o padrão do espetáculo. Sim. Incorporar. E o cachorrinho, o robozinho? O robozinho era assim, se a gente começa com o senso inicial, que a minha ideia era o seguinte, né? Trabalhar a ideia central do Pinóquio, né? O menino, né? O boneco que quer ser menino de verdade, né? Então, a partir desse princípio é que eu construí a ideia de como criar uma relação do robô da inteligência artificial, que é uma máquina que quer ser um ser humano de verdade. Então, a partir dessa analogia é que veio a ideia desse boneco robô, que é primeiro um boneco manipulado por seres humanos e depois o robô propriamente dito, a próxima geração, onde mais ninguém manipula, onde o robô é livre, o cachorro é livre. A figura do cachorrinho. É a figura do cachorrinho. É impressionante como é que um conceito de comissão de frente tem tantas nuances, né? E que o grande desafio é você, através daquela obra ali, daquele conceito que você está impondo, você consegue transportar, transferir e comunicar ao público que é assim que funciona, né? E uma coisa engraçada é que é o seguinte, a verdade desse projeto é que ele emociona, porque a história de Pinóquio não está sendo contada, mas o ponto emocional dessa história, ela está sendo contada de uma outra forma. E aí, isso, de uma certa forma, tocou as pessoas, porque em algum momento as pessoas sentem o lado desse lado lúdico infantil por trás dessa história. E eu acho também que o público entendeu a tua ideia e viu ali um grande diferencial. Tanto é que você conquista o prêmio máximo do Carnaval, que é o Estandarte de Ouro. Marcelo, vamos ver umas fotos? Vamos. Comentar um pouco da tua trajetória, as fotos. Olha aí, para quem não sabe, essa é a comissão, né? Ali o boneco que o Marcelo se referiu, os personagens. E não aparece o cachorrinho, mas o cachorrinho também é um personagem muito bacana, né? Isso é muito gratificante. Esse ano eu recebi, mais uma vez, o Estandarte de Ouro de melhor escola na série Ouro. Então, nos 3 anos que eu estou lá tirando especial, eu ganho 2 vezes, né? E esse já é o conceito do... É o minimalismo colocado em determinadas situações, o gigantismo que também está ali por trás do sonho do ser humano, que representa isso, ao mesmo tempo tem a ver com esse gigantismo do carnaval, né? Mas é esse lado da gente, de uma certa forma, trazer novamente o protagonismo para a questão de um elenco de 15 pessoas, e que são só 15, e isso também é uma coisa importante para se pensar, porque assim, de uns tempos para cá começou a ser até a coisa de ter 2 elencos, 3 elencos, isso já é uma ala. Então, assim, tem uma hora que a gente tem que só pensar que, sob o ponto de vista de comparação de espetáculos, é importante a gente levar em consideração estes aspectos. O quesito, quando se fala comissão, já por si ele fecha. Se abre demais, por mais que se pense na qualidade do espetáculo, você aos poucos não está pensando na qualidade do processo do carnaval em si. Então, uma coisa acaba desautorizando, desavaliando a outra. Então, o que eu acho, da mesma forma, daqui a pouco você vai ter vários casais de mestre-sala, porta-bandeira. Entra um, tira um, coloca outro. Ou você pode colocar...
Então, acho que determinados quesitos, como um puxador, você não pode substituir ele no meio da avenida. Então, um elenco de comissão de frente, a rigor, eu acho que algumas coisas poderiam ser, com o tempo, repensadas, não para você está falando engessar em termos que não é bom, de regulamento mesmo. mas em termos de regulamento, porque se é alguma coisa competitiva, você tem que competir A contra B na mesma condição de equidade. Não pode ter né, projetos. E, Marcelo, uma outra coisa que eu reparo aí, que você contempla os dois lados com o espetáculo comissão de frente. Porque acontece muito de você criar um paredão e quem está do setor do lado da esquerda não consegue enxergar quando você se apresenta para a direita. E nesse caso aí, todo o sambódromo consegue enxergar a tua evolução. Né? Essa é uma discussão que a Liesa, inclusive, levantou esse ano, e eles estão interessados em tornar o espetáculo sempre mais aberto para os dois lados. Então, eu acho que isso é importante por entender o processo do desfile. O desfile, o espetáculo é sempre no processo que se tem que entender do cortejo, e não do parar e voltar especificamente para um lugar. Se o jurado é técnico e é preparado, ele tem como avaliar uma performance acontecendo de forma lateral para um público igualmente, porque ele tem que estar na visão do público, não na visão, sabe, única, como se fosse uma coisa centralizadora da questão do julgamento de um espetáculo que é voltado para ele. Não, o espetáculo deve ser voltado para o público. Então, o ideal é que as performances aconteçam de forma frontal, né? E que contemplem geralmente o público de todos os lados. Você tem o olhar democrático da festa também. Né? Sim. Esse aí é o... Isso não quer dizer que eu me exima de várias situações que eu fiz o contrário. Evidente. Mas é um processo de evolução. Sim. Onde que a gente, com o tempo, começa a otimizar o que realmente serve e o que é exagero. Essa é a única vantagem do tempo. Aí o nosso robozinho, nosso boneco. Aí o nosso grande amigo, a figura, a referência. É a minha referência artística, já deixei claro aqui no programa várias vezes, né? Bom. Um amigo pessoal. Aí você já no seu... Os bons tempos da juventude. Aí você já como primeiro bailarino, né? Aí dançando com Ana Botafogo. Romeu e Julieta com Ana Botafogo. É, uma coreografia minha, por sinal. Eu fiz comissão com Ana Botafogo na Mocidade de Padre Miguel. Que bom, que bom. Ela é agradabilíssima. Doce, né? Isso é ótimo. Essa obra foi um espetáculo, até recentemente, de um espetáculo que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, ST Tragédias, que eram duas peças de Shakespeare, Romeu e Julieta e Otelo na segunda parte. A professora Rosa Magalhães. Escolher Rosa, porque Rosa sempre é citada. Rosa, olha, é a pessoa mais generosa que eu trabalhei no Carnaval, foi um presente, porque é assim, eu acho que o bacana é quando você está em situações de comando, você oferecer às pessoas que dependem de você as melhores condições para você se desenvolver. E a Rosa foi uma dessas pessoas que assim, trabalhar com ela era prazeroso, primeiro, por quanto ela te deixava à vontade, no sentido de te ajudar nesse processo e poder colaborar numa coisa que é você conseguir desenvolver alguma coisa com a melhor das possibilidades técnicas e artísticas, né? Então, isso é legal porque ela percebia que o quanto isso é importante para ela como artista, ela sabia retribuir a todos aqueles que trabalhavam com ela. Trouxe, de alguma maneira, erudição para o Carnaval, né? Com seus enredos, com a sua estética, né? E tinha um estofo cultural que maravilhoso. Então, conversar com uma pessoa... Eu sempre que eu convivi com ela em alguns momentos, conversar com Rosa era, assim, uma aula. Um presente. Aí, nosso presidente... Gabriel Davi. Eu sei que é seu amigo pessoal, vocês fizeram uma parceria boa na Beija-Flor. Maior carinho, olha, um menino que eu tenho como se fosse um filho, pelo carinho que eu tenho por ele. Eu desde que entrei na Beija-Flor, criei muita afinidade com ele. Ele abriu a porta para eu desenvolver o enredo na Beija-Flor em 2018. Acabei adotando quase que o papel do carnavalesco, porque eu desenvolvi as alegorias, o enredo, a comissão de frente, enfim. E essa semana foi casamento dele, uma coisa que eu tive lá, também tive o prazer de estar lá. Quem não sabe, esse é o Gabriel Davi, que é o atual presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que é grande amigo do Marcelo. E é um promissor talento.
porque ele está com esse papel de uma renovação, vamos dizer assim, para um espetáculo que tem que continuar crescendo, porque é muito importante que o carnaval se entenda como um produto, né, e que não sobreviva de contribuições de mecenas, né? Ele precisa, assim, ter público, ser autossustentável e ter recursos para se financiar, se autofinanciar. Essa é a minha princesinha, minha filha caçula, é a Sophie Marie. Eu tenho 3 meninas, a Fernanda Misailides, que é atriz, musical, cantora, né? Trabalha também com assessoria de imprensa. A do meio, que chama Mirta, que está fazendo neurociência. Essa é a Fernanda. Uma gata, né, gente? É verdade. Lindas, as 3 são lindas. Olhos lindos, lindos, lindos. Essa é o amor da minha vida, minha esposa, Dani Marie. Ela que... Uma parceira de trabalho também. Parceira de tudo, né? Quem me segura, quem coloca em pé cada dia, porque é difícil, né? A gente precisa reacreditar família, todos os dias. Família é tudo, né? Família é tudo. Eu já estou aí com 40 anos de carnaval, né? E devo muito à minha família, meu filho, enfim, as minhas ex-esposas, todas essas que ajudaram a construir essa história. Marcelo, a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, então eu quero, em nome da TV Alert, agradecer muito a presença. Aqui a TV Alert, que acolheu o nosso projeto Quintas com Quintais, que é levar ao público que não tem muito conhecimento do carnaval, como que funciona os bastidores, o universo do carnaval. Então, repito, em nome da casa, eu te agradeço demais, é uma honra recebê-lo aqui, você é uma figura tão importante dentro do carnaval e pelo fato também de ser o primeiro bailarino do Teatro Municipal. Então, estar nessa casa aqui com você hoje é uma honra muito grande. Nós sempre fechamos o nosso bate-papo com uma pergunta. O que o Marcelo Misalite hoje, primeiro bailarino do Teatro Municipal, coreógrafo premiado, um nome renomado, diria para o menino lá, pequenininho, lá atrás? O que eu diria? Bom, é assim, primeira coisa que eu diria é o seguinte: agradecer a todo momento a todos aqueles que ajudam a você a construir seu caminho, porque às vezes a gente passa pela vida e não tem tempo, não tem clareza de quanto tempo é rápido, quanto as coisas são passageiras e quanto as coisas vão sendo descartadas e ficando para trás, e às vezes a gente não tem tempo de dizer o muito obrigado. Então, assim, vendo a Rosa, agradecendo a Rosa, agradecendo a pessoas que eu ainda não tive tempo de agradecer, porque o tempo passou, como a gente falou de Oswaldo Jardim, com toda a loucura dele, devo agradecer ao Renato, com quem trabalhei, estou trabalhando agora, a Rosa, a Leandro Vieira, um grande artista dessa geração, maravilhoso no sentido de quanto ele respira esse carnaval. Agradecer por exemplo, que eu acho que também não posso me eximir, a todos os diretores, presidentes de carnaval, que apostaram nas ideias malucas, nas dúvidas, nas inseguranças, não é? Eu acho que aos artistas do carnaval, que de uma certa forma fazem trabalhos brilhantes e, enfim, às vezes a gente não tem nem tempo de dar um retorno, como eu gostaria de te dizer aqui ao vivo, que eu sou muito fã desse teu enredo. Esse teu enredo desse ano é um enredo maravilhoso, e eu acho que nós contribuímos sempre um com os outros no sentido de renovar as nossas expectativas, né? E dizer, por fim, que se eu pudesse dizer alguma coisa a gente tem que aprender que a experiência não é uma coisa que nos garante absolutamente nada, né? Porque quando a gente renova um processo, a gente geralmente renova do zero. E o que a gente carrega ao longo dos anos são cicatrizes, que quando novamente castigadas, elas voltam a abrir. Então, por outro lado, eu percebo que toda essa minha origem com relação à questão acadêmica do clássico, a gente tem que ter disciplina para voltar, para insistir e insistir, porque é isso, é o processo da insistência, né, de passar pela incerteza que te dá a chance verdadeiramente
de você conseguir chegar novamente a um resultado, né? A voltar a se manter na capacidade do fazer, que isso é complicado também, porque a gente sai fora de forma de todos os aspectos, não só fisicamente, por uma ação cênica quando eu era bailarino, Sim. mas como também, se a gente perde o hábito também da exigência do trabalho, a gente também sai fora de forma no aspecto da criação. A gente tem que se exigir, e esse processo é doloroso, é penoso. Então, eu diria isso, sabe? Tem que, de uma certa forma, passar um hidratante, porque as costas vão sofrer de muita chicotada da vida, né? É verdade. Marcelo, mais uma vez, obrigado, tá? E espero em breve revê-lo para mais uma entrevista. Muito obrigado, querido. Esse foi o Quintas com Quintais, e se você quiser assistir esse programa, acesse nossas redes sociais. Até semana que vem, aqui na TV Alerj, o canal do Povo.